Recording is on. Bom dia, estamos começando a nossa 7ª aula, na verdade 8ª aula da nossa Escola Bíblica Dominical, dentro do tema de Paulo, o apóstolo. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento que Paulo tinha e qual era a visão que ele tinha sobre a lei de Deus. Nós vamos começar esse assunto hoje, porque vamos trabalhar durante 2 domingos sobre esse assunto. Então, hoje começamos essa aula 7 da nossa Escola Bíblica Dominical. E começamos, como sempre, buscando a presença de Deus. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Querido Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Isso é bom, isso faz bem à nossa alma. E estudar os caminhos de Paulo, estudar a teologia de Paulo, faz com que a gente tenha uma compreensão muito mais ampla, Senhor, de tudo aquilo que o apóstolo tem para nos ensinar. Nós queremos te pedir que o Senhor nos acompanhe nessa visita ao apóstolo Paulo, que o Senhor nos dê luz, que o Senhor nos dê graça para entendermos tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Ajuda-nos, ó Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos compartilhar aqui esta tela com vocês e nós vamos começar. Hoje é dia 31 de outubro, por coincidência, nós estamos falando de um dos grandes embates que houve na história acerca do papel da salvação e de como a salvação pode ser conquistada. Nós podemos dizer que este assunto está por detrás de todas as grandes mudanças, de todas as grandes revelações e da reforma do século XVIII. Lutero, em 1517, exatamente no dia 31 de outubro, véspera de um dia importante para as igrejas em geral, que era o dia de Todos os Santos, por isso, o dia 31, era um dia estratégico. No dia seguinte, toda a igreja estaria lotada de fiéis. Ele foi até a Catedral de Wittenberg e ali ele afixou 95 teses discutindo todo o sistema de soteriologia, de salvação, que era ensinado e que se tornou a pedra de toque. Lutero vai tratar desse assunto que nós vamos tratar. Nós não vamos entrar na história da reforma, mas fica aqui a nossa lembrança, né? O apóstolo Paulo também tratou desse assunto, a lei de Deus e o pecado. E é isso que nós vamos estudar nesse dia, hoje, nessa nossa Escola Bíblica Dominical. Nosso tema está diretamente ligado ao papel que a lei tinha para o apóstolo Paulo. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo foi criado e estudou aos pés de um dos maiores intérpretes da lei da sua época. Gamaliel era um homem de grande prestígio, de grande sabedoria, e ele era membro do Sinédrio, fazia parte justamente daquele alto conselho dos anciãos de Israel, e nós temos em Paulo toda a reação que ele tem em relação à maneira como o judaísmo de sua época via a lei. Para o judaísmo, a lei era o único caminho para a salvação. Em conformar-se com a lei, e os fariseus eram muito pródigos em regras, em interpretações, em minúcias da lei, eles tinham para cada ato humano uma classificação, um encaixe na lei, e de como a lei poderia ajudar o homem a se tornar puro. Então vamos entender de onde vem a concepção. Nós vamos dar uma olhada na concepção bíblica do Antigo Testamento acerca da lei e vamos entender esse assunto. A lei e o pecado e a lei. Como é que essas duas coisas se relacionam em Paulo? Então, nós temos aqui, né, qual é o papel da lei de Deus e a sua eficácia contra o pecado, segundo Paulo. Um dos textos que nós vamos usar é justamente o Romanos 7, de 7 a 11, onde ele faz um diálogo consigo mesmo, é uma técnica de
despertar a atenção de quem está ouvindo, tal, chamado diatribe. O diatribe é essa conversa do locutor, do escritor consigo mesmo, onde ele vai questionando e ele mesmo vai respondendo. Então, vamos lá. O que vamos dizer então? O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? Porque está argumentando a ineficácia da lei para levar a pessoa à salvação. E que a lei, muitas vezes, desperta no homem pecados que ele não havia pensado. E ele vai dizer isso, né? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou desta lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. E, notem, quando uma coisa é neutra, a gente não tem uma atração e tal, mas se você disser, olha, não faça, a gente começa a querer fazer. Parece que tem uma tendência de rebeldia no ser humano. Olha só, porque se não existe lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo, quer dizer, aparentemente, sem saber que eu estava transgredindo a lei, eu vou vivendo e sem lei. Mas note bem, mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que devia me trazer a vida, me trouxe a morte, porque a lei condena o pecado. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Bom, então, peraí. Se a lei é ineficaz para a salvação, por que é que existe a lei? Vamos entender o que o judeu e o que a Bíblia entende por esse termo lei. O que é a lei para os estudos bíblicos? Onde é que a lei se encaixa? Onde é que a lei está? Vamos lá. Vamos trabalhar esse texto e vamos ver não somente esse texto, mas outras coisas. Nós vamos conversar sobre a lei de Deus. Esse estudo eu já fiz em uma outra série da Escola Bíblica Dominical. Estou aproveitando os mesmos slides, porque nós trabalhamos há algum tempo atrás o estudo sobre... Eu vou deixar aqui em cima, talvez uma indicação, ou no final do vídeo, uma indicação para você conhecer a série sobre a lei de Deus, Levíticos e comparando com Hebreus, ok? Então, aproveitando esses slides com algumas modificações para esse nosso estudo, porque serve de base. Eu creio que, se você quiser estudar essa outra série, fique à vontade, porque ela vai ajudar a entender a lei de Deus e compreender como essa lei foi superada em Cristo Jesus. Mas olha só, vamos lá. O que é a lei de Deus? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é claro na palavra de Deus, e está lá no texto de Gênesis, onde nós encontramos Deus estabelecendo mandatos para que nós o representássemos no universo criado. Nós somos criados, então, perfeitos, mas não no sentido de acabados, mas perfeitos no sentido de prontos para uma vida com Deus. E Deus já providenciou todas as coisas para que a gente pudesse caminhar nesse caminho. E isso é dado através dos mandatos. O que são os mandatos? O mandato social, ele é dado quando Deus manda que nós cresçamos e nos multipliquemos. Olha aqui. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ora, à medida em que o ser humano vai preenchendo a terra, vão se criando relações, primeira relação homem e mulher, depois a relação dos pais com os filhos, depois a relação entre irmãos, e isso implica em sociedade. Deus nos deu liberdade de configurar a sociedade conforme as nossas necessidades. E cada grupo vai trabalhar a sociedade de acordo com os desenvolvimentos em que esse grupo se
se estabelecerá. Notem que, ao espalhar o ser humano sobre a Terra, ele foi cumprindo este mandato e há relações de hierarquia, relações entre irmãos, relações entre parentes, relações entre tribos, relações entre as nações, e isso tudo é a criação da sociedade. Há uma liberdade, não existe uma sociedade única, não existe uma sociedade perfeita. Esta liberdade é dada por Deus de acordo com o crescimento da humanidade. O segundo mandato é chamado mandato cultural. E ele já está presente aqui nesse texto, aqui, olha, onde ele diz aqui, dominai, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, o homem tem o dever de cultivar e de guardar a natureza. E ele pode também transformar a natureza e tirar da natureza as coisas que ele necessita, transformando isso. Com isso, ele cria cultura, ele cria tecnologia, ele cria relação entre o ser humano e as coisas criadas. Olha só, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, cultivar lembra cultura, a cultura se estabelece em tudo aquilo que o homem cria, e o ser humano recebe de Deus esse direito de criar com a natureza. É claro que a criação do homem é diferente da criação que Deus faz, é mais parecida com a criação a partir do momento que ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você vai perceber que a palavra criar vai aparecer poucas vezes, né? Mas Deus vai usar o termo formar. Formar é organizar as coisas criadas. Esse poder ele dividiu com o homem, e é um mandato. Ele deu esse mandato. Deus colocou o ser humano no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. E isso tem a ver até com a nossa relação com a natureza, com a ecologia e tudo isso. Para que estes dois mandatos funcionassem bem, Deus deu um terceiro mandato, que é o mandato espiritual. Deixa eu sair daqui da frente, apenas para que você possa ver o mandato espiritual. O mandato espiritual é claramente dado quando Deus coloca limites. E a primeira lei é justamente essa. O Senhor, Deus, lhe deu esta ordem. Aqui nós temos o primeiro mandamento. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, usufrua. Ok? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu não vou entrar em discussão aqui sobre o que é esse fruto, né? Qual é o fruto, que fruto é esse, mas a ideia é que existia um limite e o homem não poderia ultrapassar esse limite. Esses três mandatos, em harmonia, iriam dirigir a vida do homem e fazer com que ele se tornasse a imagem de Deus, a presença de Deus na natureza. A harmonia entre Deus e o homem se estabeleceria pelo mandato cultural, e a harmonia entre os homens se estabeleceria pelo mandato social, e a harmonia com a natureza e com a tecnologia e com tudo que foi criado, todos os instrumentos pelos quais o homem pudesse sobreviver e viver melhor estariam abrangidos nestes três mandatos que aparecem claramente lá nos primeiros capítulos de Gênesis, nos primeiros textos que nós encontramos. A imagem e semelhança de Deus no homem, então, seria vivenciada através dos mandatos. Era natural, porque não havia pecado. Dependia da obediência. A partir do momento que ele obedecesse aquele primeiro mandamento, ele estaria cada vez mais crescendo em obediência. Esta aliança original, a teologia chama de Pacto das Obras, ou Antigo Testamento. O Testamento é um pacto unilateral em que Deus testa, né? Não no sentido de testar, mas no sentido de deixar um legado, ele dá ordens e ele diz como é que as coisas devem acontecer. Mas, tem um mas ali atrás, bem aqui atrás, né? Mas vem então a quebra da aliança
original. Mas eles transgrediram a aliança. Oséias vai lembrar isso, falando do povo, que a aliança, Deus vai fazendo alianças, né? E como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim, quer dizer, eles se voltaram contra mim e deixaram de cumprir a aliança. Com isso, os dois mandatos, aliás, os três, né? O mandato espiritual foi corrompido, o mandato social foi corrompido, e aí nós vamos ter, por exemplo, quando surge a primeira família, nós temos um irmão se voltando contra o outro. Antes disso, pai e mãe, Adão e Eva, já haviam se acusado mutuamente por causa do pecado. Então, o pecado vai transgredir, vai atrapalhar, vai criar obstáculos ao mandato social. E vai criar obstáculos também ao mandato social, porque o mandato cultural. Porque o ser humano, embora tenha essa capacidade extraordinária de criar como Deus e imitar Deus na sua capacidade de transformar as coisas, ele vai fazer isso de maneira a se voltar contra Deus. Talvez o maior exemplo disso seja a Torre de Babel, onde a técnica, a tecnologia, a ciência, o conhecimento do homem foi posto contra Deus. E aí nós já começamos a perceber, pelos estudos anteriores sobre o apóstolo Paulo, justamente como vai se criando um mundo, vai se criando o presente século, vai se transformando em algo que tem uma essência contrária a Deus. Vamos para frente. Deus estabelece, então, uma nova aliança. Esta nova aliança é prometida já desde o princípio, em Gênesis 3,15, mas ela vai ter uma expressão muito forte em Abrão, quando ele chama Abrão. Olha aqui, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A versão revista e atualizada traz justamente esse texto, e esse texto nos mostra justamente como Deus está estabelecendo com o ser humano uma nova aliança, uma aliança de graça, uma aliança onde a lei seria dada e para como parte do coração. Seria escrita nos corações, e não mais em tábuas de pedra. Vamos ver essa representação da lei, que é dada a Abraão. Olha só, ela é... Porque quando ele fala com Isaac, ele vai relembrar essa aliança, porque essa aliança vai crescendo, as obrigações da aliança, tudo aquilo que a aliança traz, vão crescendo à medida em que as gerações vão acontecendo. Porque em ti porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, perceba que já em Gênesis já se fala da lei, mesmo antes da lei existir. Por quê? Porque a lei representa aquilo que Deus é. A lei é o caráter de Deus. Como é que Paulo vai se insurgir contra esta lei? Vamos dar uma olhada, a Confissão de Fé de Westminster, a nossa, que é tida pelo presbiterianismo como um documento que resume bem o que a palavra de Deus nos diz. A Confissão de Fé de Westminster vai falar sobre esta lei e vai falar sobre a sua importância e o que ela significa. Vou deixar aqui vocês com o texto apenas, vou ficar aqui em off falando, mas olha aqui, vamos lá. O que a Confissão de Fé diz no capítulo 19,
onde trata da lei de Deus. Ele vai dizer o seguinte: Deus outorgou a Adão uma lei, como um pacto de obras. A ideia é: você me obedece, que eu estarei contigo e nós dois juntos vamos trabalhar para construir esse mundo que eu criei. Por este pacto, Deus o obrigou, bem como a toda a sua posteridade, quer dizer, o pacto foi com Adão no sentido de humanidade, a uma obediência pessoal, plena, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição de ele cumprir a lei. Quer dizer, à medida em que você me obedecer, você terá vida. E o ameaçou com a morte. No dia em que dela comer, certamente morrerás, com a morte, caso a violasse. E dotou-o com poder e capacidade para guardá-la. Então, o primeiro Adão, a humanidade, originalmente, poderia cumprir esta lei. Não havia nada na sua natureza que impedisse. Isso nós chamamos normalmente de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de querer o bem e realizá-lo, ou querer o mal e realizá-lo. Então, a humanidade foi criada com livre-arbítrio. Essa lei, essa lei, depois da queda do homem, continua sendo uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas de pedra. Os primeiros 4 mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Além dessa lei, geralmente chamada lei moral, então os 10 mandamentos é chamado de lei moral, quis Deus dar ao seu povo Israel, considerado uma igreja sob sua tutela, quer dizer, um ajuntamento, um grupo de pessoas que são chamados para adorar, ele deu leis cerimoniais, que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis cerimoniais, que em parte se referem ao culto da antiga aliança e prefiguram Cristo, suas graças, seus atos e seus sofrimentos e seus benefícios, e em parte representam várias instruções e deveres morais, estão todas abolidas sob o Novo Testamento. Então, quando vem Jesus, a igreja do Antigo Testamento, que é Israel, ela deixa de existir. Então, estas leis são abolidas com o fim do povo de Israel como povo da aliança. Continuando, nós temos o 4. A esse mesmo povo, considerado um corpo político, porque além de um corpo que adorava a Deus, um grupo que adorava a Deus, esse povo também era uma unidade política, né? Existia vamos lá, existia um pacto social que fazia, né, no momento em que Jesus nasce, esse pacto social está sendo esmagado pelo Império Romano, mas havia as leis judaicas que o Império Romano permitia que os israelitas continuassem a obedecê-las desde que não conflitassem com o domínio e com a direção do Império. Então, olha só, a esse mesmo povo, considerado um corpo político, Deus concedeu diversas leis judiciais que deixaram de vigorar quando o país daquele povo também deixou de existir. E que agora não obrigam a ninguém além do que exige a sua equidade geral. Então, as leis cerimoniais e as leis jurídicas, civis, e de higiene, e tudo aquilo que era dado no Antigo Testamento, depois nós vamos ver essas quantidades todas, quantas são, quais são esses mandamentos, eles vão existir enquanto o povo existir. Quando o povo deixa de existir como uma unidade nacional, eles perdem a sua validade de lei como obrigação, mas continuam nos dando exemplos que nós podemos seguir. Vamos dar uma olhada. A lei moral obriga a todos, são os 10 mandamentos, a prestar obediência para sempre.
tanto as pessoas justificadas quanto as demais. Quer dizer, mesmo aquelas pessoas que não estão dentro do novo pacto, da nova aliança, também estão obrigados, porque, na verdade, a lei é para todo ser humano, para toda a humanidade. E isto não somente por causa da matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Cristo, no Evangelho, de modo algum desfaz esta obrigação dada pelos 10 mandamentos. Antes, a reveste de maior rigor, ele aprofunda. As interpretações que os judeus davam a estas leis são suplantadas em rigidez quando Jesus diz, olha, ouviste o que foi dito acerca da lei tal. O que os antigos disseram sobre o não matarás, né? Existem limites, tal. Eu, porém, vos digo que se no seu coração você odiar alguém, para Deus, é como se você tivesse matado. Então, perceba que Jesus vai dar muito mais profundidade a essa lei moral. Embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras, no sentido de que se você cumprir, você vai ser salvo, para serem por ela justificados ou condenados, contudo, esta lei moral serve de grande proveito tanto a eles como aos demais. Tanto que a legislação do mundo inteiro, ela vai seguir os mandamentos da lei moral. Todas as leis do mundo têm sua base no honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Todas as leis estão reunidas ali. Vamos lá. Eu acho que eu passei para frente aqui, né? Então, embora como aos demais. Como regra de vida, ela lhes informa a vontade de Deus e do dever que eles têm. Os dirige e os obriga a andar conforme esta vontade. Descobre-lhes também as pecaminosas poluições, né? A contaminação da sua natureza, dos seus corações e de suas vidas, de maneira que, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção do pecado, maior humilhação por causa dele e maior aversão a ele, ao pecado. Ao mesmo tempo, lhes dá mais clara visão da necessidade que tem de Cristo e da perfeita obediência a ele devido. Então, a lei tem um papel de mostrar ao ser humano o seu pecado. Ela especifica, ela mostra claramente o que nós estamos fazendo de errado. E isso deve nos levar a desejar a salvação. Aliás, todas as vezes em que Deus quer fazer modificações, ele começa a incomodar as pessoas. A primeira vez que se fala o texto áureo da reforma, né, o justo viverá pela fé, é lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque, que estava inconformado com a injustiça que havia ao seu redor, com tudo de errado que estava acontecendo, e ele começa a clamar a Deus. Lutero também. Lutero começa com um incômodo quanto ao seu próprio pecado. Depois ele começa a olhar ao redor e começa a perceber como esse pecado está envolvendo tanta gente, como tanta gente está. E o máximo da sua indignação ocorre quando aparecem os vendedores de indulgência, e especialmente John Tetzel, né? Acho que é John mesmo, mas é Tetzel, que vai oferecer a salvação em troca de pagamento, em troca de dinheiro. Então, perceba, a lei se via, nesse caso, para fomentar o comércio da salvação, o que vai contra a ideia da graça, que é justamente o pacto da graça que Lutero vai lutar ao colocar as suas 95 teses lá em Wittenberg, para que as pessoas venham, são teses que ele quer discutir com os teólogos e com os estudiosos da sua época. Ele é também de utilidade, a lei é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que, por causa deste pecado, devem esperar nessa vida, ainda que estejam livres da maldição ameaçada na lei.
Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênçãos podem esperar dessa obediência, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei, considerada pacto de obras, porque esse pacto foi quebrado. Assim como fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, só porque a lei estimula aquilo e proíbe isso, não prova estar ele sob a lei e não sob a graça. Então, a lei continua servindo de um modelo de vida, um modelo que nós devemos buscar. Os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente se harmonizam com ela, pois o Espírito de Cristo submete e capacita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, exige que se faça. E aí entra justamente a ideia de que Deus está escrevendo no coração do ser humano estas leis e colocando esse desejo de que nós a cumpramos, embora nós não consigamos cumprir, porque ela é muito maior e muito mais justa do que nós podemos imaginar. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui, olha só. A lei de Deus, então, ela é marcada pela lei moral, que está escrita nos 10 mandamentos e que podem ser resumidos em 2. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Então, são 2 mandamentos que se resumem no amor. Se você ama a Deus, você vai fazer de tudo para não ofendê-lo. Se você ama o próximo, você vai fazer de tudo para abençoar e para que o próximo seja abençoado. Notem que Paulo vai falar sobre isso de maneira muito intensa. Ele vai dizer assim, toda lei se cumpre no amor. Né? A lei cerimonial, que reflete a pureza do culto e a maneira do homem, de certa forma, cobrir os seus pecados, enquanto ele não é livre desses pecados, ela perde o sentido com a morte de Cristo, porque elas prefiguram justamente tudo aquilo que Jesus fez. Jesus, ao cumprir com toda a lei, ele, de certa forma, ele torna a lei cerimonial inútil. Serve de modelo. Então, nós podemos usar a lei cerimonial no Antigo Testamento como exemplo ou como uma maneira de tirar dali ensinamentos para a nossa vida. Mas aquilo já não deve ser praticado, nós não devemos fazer sacrifícios, nós não devemos... Todos esses sacrifícios se transformam em tipos daquilo que Cristo vai fazer. E a lei civil, né, que... Deixa eu sair da frente aqui, apenas para que você possa ver, né? A lei civil diz respeito à vida em sociedade. Então, ela regula de maneira mais perfeita o mandato social. Esse mandato social diz respeito à vida em sociedade, especialmente em Israel, naquela sociedade específica. Ela vai ser obsoleta quando o povo deixa de existir. Israel deixa de existir como nação. Então, aquelas leis que diziam respeito às leis civis, elas têm essa obsolescência. Mas, mesmo assim, estas leis estabelecem princípios de justiça e equidade. Quer ver? Um exemplo bem bacana disso é quando a gente pega aquela lei que os judeus criaram toda coisa ao redor daquilo. Diz assim, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Então, vamos lá. O que essa lei está dizendo? Que quando você vai utilizar os seus animais como alimento, espera eles desmamarem. Não, é uma crueldade muito grande você pegar o animal e tirar da mãe, né, mesmo sendo um animal, você vai criar um sofrimento desnecessário. Pois bem, os judeus pegam essa lei e eles vão estabelecer que carne e leite não são compatíveis e não podem ser cozinhados juntos. Então, você vai ter toda a legislação judaica que foi criada em cima desta interpretação da lei. O que essa lei vai nos dar em relação à vida em sociedade e ao domínio sobre os animais? Que a gente tem que ter, não pode usar de crueldade.
que a gente precisa respeitar os ritmos da natureza. Essa lei nos ensina isso, e ela não nos obriga. Quer dizer, quem é que vai cozinhar o cabrito no leite da mãe? Percebam como duas maneiras de ver o mesmo mandamento vão ser decorrentes disso. Ok? Vamos lá, vamos para frente, para a gente, ainda há muita coisa. Uma coisa importante é que, se você somar as prescrições da lei, você vai chegar ao número de 613 prescrições, mandamentos ou proibições no Antigo Testamento. Vamos dar uma olhada aqui, ok? Deus prometeu, então, fazer com que esta lei fosse gravada no coração, porque esta lei é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Este mandamento, essa nova aliança, ela vai se cumprir em Cristo Jesus. Por isso a lei é tão importante. É uma maneira de nos colocar diante do Criador. Então, vamos lá. Calvino vai dizer que há três maneiras, há três finalidades da lei. A primeira finalidade é mostrar o caráter de Deus. É mostrar quem Deus é e como nós podemos viver essa imagem e essa semelhança de Deus na nossa vida. A segunda é refrear o mal. A lei serve como uma cerca que protege o ser humano do pecado. Mas, ao mesmo tempo, a lei mostra para a gente o quanto nós somos pecadores. E essa mostra que a lei faz dos nossos pecados deve nos levar a Cristo, porque quando nós comparamos a nossa vida com a lei mosaica, a gente chega à conclusão de que nós não temos condições de cumpri-la na sua totalidade. Um exercício interessante para ser feito é você olhar cada um dos mandamentos, e a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo maior também de Westminster, ele vai trabalhar cada um dos mandamentos. Ele vai dizer o que nos ensina o primeiro mandamento. Né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, e te tirei da casa da servidão e vos dei essa terra que mana leite e mel. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o que isso significa? Significa que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ok. Mas qualquer coisa que eu dê mais valor do que Deus vai fazer com que eu esteja colocando outros deuses diante de Deus. O judeu interpretava isso como assim, bom, eu não adoro nenhum outro Deus que não seja o Deus eterno, o Deus verdadeiro. Então, tu cumprir esse mandamento. Opa, não. Há alguma coisa no seu coração que está antes de mim, você está tornando aquilo um ídolo para você. Aquilo está se tornando um tropeço para a tua vida. Então, percebam, a lei vai nos dar esta consciência do que deve ser feito e de como nós não estamos conseguindo cumprir. Lutero, a angústia que Lutero sentia era justamente essa. Ele confessava a Deus, ele fazia penitência como nenhum outro. Ele era aquele cara que o seu confessor fugia dele. Porque ele ficava horas confessando os seus pecados e tal. Por quê? Porque ele se sentia insuficiente para agradar a Deus. E esse é um sentimento correto. Por quê? O problema é se a gente ficar só nessa questão de insuficiência, dessa autocomiseração, desse autofragelamento, essa maneira de dizer assim, não, mas eu estou em pecado, Senhor, eu estou em pecado. Ok, esse é o primeiro passo. E agora? Agora vai para o braço de Cristo, porque Ele te recebe pecador do jeito que Ele é, do jeito que você é, e Ele vai cobrir os teus pecados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É isso que a fé, ela não vai substituir a lei, mas ela serve de um meio pelo qual nós temos acesso a essa graça de Deus. Deus diz, olha, você é pecador, sim, mas eu te perdoo.
E esta é a nova aliança, a aliança feita não dentro do pacto das obras, mas sim diante do pacto da graça. A graça não nos torna assim isentos da lei, mas enche o nosso coração do desejo de cumprir a lei. E aos poucos a gente vai se adequando ao modelo que Deus tem para as nossas vidas. Olha só, vamos lá aqui. Opa, Romanos 13, 8 vai dizer isso. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Ele está falando aqui da segunda tábua, dos mandamentos da segunda tábua, mas está falando da segunda parte desta aliança. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás. Note, ele está falando da segunda tábua. Não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Então, Paulo, quando vai falar da lei, ele vai falar desta obsolência da lei como meio de salvação. Olha, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo, então, vai dizer que a lei serve de modelo para que nós equilibremos a nossa vida. Mas nós, por causa do pecado, não temos a capacidade de cumpri-la. Ela está enferma por causa do pecado. E aí é que entra justamente a noção de Paulo acerca da lei. Ele vai combater aquilo que o judaísmo da sua época coloca. Qual é a maneira de um homem ser justo? Notem, Jesus foi interpelado várias vezes por intérpretes da lei que lhe perguntavam, Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que devo fazer para ser salvo? E o que Paulo vai dizer é que a lei, embora seja justa, seja pura, seja perfeita, ela é incapaz de nos levar à salvação. Ela nos leva, sim, à condenação. O papel da lei é condenar. Embora Deus tenha mostrado como ele é, qual é o seu padrão de justiça, a lei seja perfeita, no entanto, por causa do pecado, a lei é incapaz de salvar o homem. Sendo incapaz de salvar o homem, como é que a lei vai ser usada, então, na nova aliança? Esse é o grande segredo que a gente vai trabalhar, Ele vai se tornar uma antítese em relação ao judaísmo. Ele vai dizer, não, infelizmente os meus parentes, os meus conterrâneos, os meus patrícios, o meu povo, não entendeu para que é que a lei foi colocada. E ele vai dizer que a lei não serve para salvação. Isso é uma coisa escandalosa. Por isso, essa concepção de que a lei não serve para nos salvar vai de encontro a tudo aquilo que o judaísmo ensinava. Por isso, ele vai ter grandes embates e tudo. E mesmo aqueles que se converteram e aceitaram o pacto da graça, ainda assim podem cair na armadilha do farisaísmo, que é justamente essa maneira de olhar a lei como uma espécie assim, transformar a vida cristã numa série de regras, de normas, de não faça isso, não toque aquilo outro. Paulo vai falar sobre isso em vários aspectos. Semana que vem nós vamos tratar desse assunto da antítese com o judaísmo, nenhuma justificação pela fé, a jactância e o escândalo, a palavra grega para pedra de tropeço, que a lei é impotente por causa da carne. Lembra que nós falamos muito sobre a carne? E a escravidão que a lei
pode estabelecer. E a lei como um condutor, como um aio para conduzir a Cristo. Paulo, o judaísmo e o Antigo Testamento será o tema da nossa próxima lição na semana que vem. E eu convido você a estar conosco, a participar. Esse nosso assunto aqui é assunto para muito estudo. Então aproveite bastante para estudar esse assunto. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus esteja lhe dando sempre a presença maravilhosa do seu Espírito e conduzindo para todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.